A Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos no Combate ao Novo Coronavírus em Santa Catarina promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para discutir as ações que o governo estadual está tomando em relação à pandemia. O encontro foi realizado de forma virtual e contou com a presença de parlamentares, secretários de Estado, prefeitos e representantes de entidades. A Comissão Especial tem feito um trabalho por intermédio dos senhores deputados, das senhoras deputadas e também por intermédio de alguns servidores colocados à disposição por parte dos demais poderes e órgãos, como a própria Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público. E vem fazendo sistematicamente levantamentos quanto da aplicação desse recurso, a origem, a destinação e a forma como está sendo usado. No início da reunião, a Secretaria de Estado da Fazenda apresentou dados sobre os investimentos já realizados. Ao todo, foram mais de 278 milhões de reais em despesas empenhadas pelo Poder Executivo até o dia 16 de julho. Deste montante, 40% dos recursos vieram do Tesouro do Estado, 33% do Sistema Único de Saúde, 7% da Assembleia Legislativa e 19% de outras fontes. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, afirmou que algumas medidas adotadas pelo Estado têm ajudado a melhorar o caixa para o enfrentamento da pandemia. Nós estamos com a Lei Complementar 173, a ajuda federal em relação à queda de receita dos estados. Nós temos 3 fontes, basicamente. Uma fonte é para enfrentar a queda da receita dos estados. Uma fonte é o congelamento da folha salarial. Então, nós já tínhamos previsto esse ano vários aumentos salariais que agora foram congelados. O refinanciamento da dívida, nós temos uma suspensão da dívida pública de maio até dezembro, dos contratos com o Banco do Brasil, o BNDES e com a União. Nós temos que pagar a dívida com os bancos internacionais, então isso nos dá um caixa para enfrentar a Covid. E nós temos a ajuda direta da União, que é 1 bilhão 151 milhões para auxiliar o Estado na queda de receita e mais 270 milhões na questão de enfrentamento diretamente à Covid e saúde, né? Já o secretário de Estado da Saúde, André Mota, destacou algumas ações desenvolvidas até o momento pelo governo do Estado. Entre elas, a criação do Centro de Operações e Emergências em Saúde, que reúne diversos órgãos públicos para promover uma resposta coordenada no enfrentamento à pandemia, e a disponibilização de um site com indicadores em tempo real, como detalhamento de casos por região, taxa de letalidade e óbitos por milhão de habitantes. O secretário também citou o repasse de 242 mil testes rápidos aos municípios e o trabalho realizado para aumentar os leitos de UTI no estado. Questão de leitos, nós iniciamos então o planejamento do COES em 12 de março, com 816 leitos de terapia intensiva no estado de Santa Catarina, e nesse momento temos um dado de 1.376 leitos, o que traria mais ou menos 570 leitos de UTI novos ativos. É importante salientar que há uma dificuldade aqui, porque esses leitos eles são habilitados ou em fase de habilitação. De qualquer forma, habilitado ou em fase de habilitação, eles deveriam estar ativos e disponíveis para a sociedade. E hoje percebe-se que é uma pequena divergência de números, porque algumas unidades hospitalares têm dificuldade de ativar esses leitos. Prefeitos das maiores cidades catarinenses também fizeram uso da palavra. No geral, os gestores municipais pediram mais apoio do governo estadual na estruturação da rede de atenção básica, disponibilização de insumos e habilitação de leitos de UTI. Me cabe, diante da análise, presidente, apresentada aqui pela Secretaria da Fazenda, dos recursos recebidos do governo do estado, poder questionar o estado de Santa Catarina, porque nós estamos trabalhando, na maioria das vezes, numa estrutura não preventiva e sim da consequência, porque o que nós desejamos é que o paciente não chegue até a UTI, né? Não chegue até a estrutura hospitalar. E, para isso, é a estrutura de atenção básica bem elaborada e organizada que pode garantir isso. Do governo do estado, Paulo, nós não recebemos absolutamente nada. Mais um minuto. Aliás,
veio 10 respiradores e ainda nós tivemos que comprar os monitores. E, Otamiro, você que os 20 respiradores nós temos que, em parceria com o Hospital São José, que atende a região carbonífera aqui, que atua de forma em parceria também com a macro-região sul, nós tivemos que comprar os monitores. O Estado sequer mandou os monitores. Então, essa questão que nós temos que debater, qual é a verdadeira participação do governo do Estado, até porque cabe ao Estado fazer a regulação dessas internações. Lages, até o momento, nós continuamos com os mesmos 19 leitos de UTI do início do mês de março. Então, é o que os 8 prefeitos da região pediram para mim ser porta-voz nesta reunião aqui, nessa reunião tão oportuna. Por favor, precisamos de leite de UTI Lages da região serrana. Nós temos apenas o Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui do Tubarão, com leitos UTI Covid habilitados para atender uma população de 370 mil habitantes. Nós temos até aqui, infelizmente, apenas 12 leitos habilitados e mais 5 em processo de habilitação, de UTI adulto e mais 5 pediátricos. Então, veja que isso é absolutamente insuficiente para atender a região inteira. Deputados se mostraram preocupados com o avanço do novo coronavírus no estado. Eles defenderam maior diálogo entre os entes da federação e a redução da burocracia para a liberação de recursos no enfrentamento à pandemia. Tem que ter diálogo entre o governo federal, que faz a gestão nacional via Ministério da Saúde, em diálogo com as secretarias de Estado da Saúde, em diálogo com os hospitais e com os prefeitos. Eu acho que a gente precisa desses números aí, secretário Paulo Eli, para saber quanto dinheiro nós temos e o que vai ser feito com esse dinheiro. E ter isso muito claro com os municípios, secretário André Mota. E eu acho que nós temos que facilitar inclusive, na burocracia, para que sejam mais rápidos os processos, tendo aí como parceiros, até e sob consulta prévia, os órgãos de controle. Nós temos que ter uma corrente a favor da saúde, a favor do cidadão. Sobre a necessidade de novos leitos de UTI, o secretário da Saúde disse que o governo do estado está em contato com os hospitais para tentar contornar os entraves encontrados para a habilitação dos leitos. São 30 leitos de terapia intensiva já trazidos para dentro lá de Criciúma, e aí eu preciso dizer ao secretário Aceli e ao prefeito que nós estamos à disposição para discutir com os senhores. Inclusive, já ofertei mais 20 respiradores e monitores e a habilitação de leitos. Basta o hospital se manifestar. Tubarão, o Nossa Senhora da Conceição, não há que se falar em extrateto, que é um hospital que até ano passado não recebia recurso do Estado, mas dentro da política hospitalar catarinense recebe o teto máximo. É um hospital que recebe 2 milhões por mês da política hospitalar estadual, sem necessidade de comprovação de produção, justamente para que tenha essa condição econômica de colocar leitos à disposição. Porque construir leitos de terapia intensiva não é fácil para ninguém, nem para o Estado, nem para o município, nem para o hospital, mas a gente há que entender a responsabilidade de cada um nesse processo. Então, o hospital que recebe 2 milhões por mês de teto da política, ele tem sim que ofertar serviços de terapia intensiva e enfrentamento Covid. Lembrando que são 5 leitos já habilitados naquele hospital e ainda não disponibilizados. Blumenau, temos mais 25 leitos que o Estado encaminhou equipamentos e outros para habilitação. Lembrando que dos 618 leitos que estão habilitados ou em processo de habilitação, nós temos, nesse momento, no Estado, apenas 550 disponibilizados pelos hospitais. Temos que discutir essa necessidade também. Os membros da comissão especial aprovaram ainda um requerimento apresentado pelo presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira, para a convocação de uma nova audiência pública para o dia 3 de agosto. O objetivo é discutir o cumprimento dos compromissos assumidos na presente reunião.